Olá, boa tarde. Estamos iniciando o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Nosso convidado de hoje, André Marouço, que é diretor do filme Nos Passos do Mestre. Teremos a pintura mediúnica com Cláudia Rosa. Vamos dar início com a pintura mediúnica. Até já. E estamos com Cláudia Rosa de Arruda Ferreira, que é médium de pintura mediúnica aqui da Fiesp há mais de 45 anos, né, Cláudia? Então, as nossas câmeras para os seus cumprimentos. Então, meu boa tarde e agradecendo à Federação Espírita a oportunidade de podermos divulgar a doutrina através da arte. Muito bom, nós aqui estamos muito felizes, né? Sabendo que quando chegam assim um médium de pintura mediúnica, parece que chega uma equipe, a equipe do bem. Então todo estudo já fica iluminado, nós ficamos felizes, né? Embora muitas vezes estejamos tristes, mas é uma coisa interessante que acontece. Parece que no ar, não é? Fica algo de mais bonito, de mais saudável, porque nós sabemos que eles estão presentes aqui. Eles mudam o padrão vibratório do local, né? Então. Eles mudam o padrão. Muito bom. Então, Cláudia, nós vamos agora para a entrevista com o André Marouço e vamos deixar você tranquila aqui fazendo o seu trabalho, tá bom? Obrigada. Com essa pleiade de espíritos que nós já estamos sentindo aqui, tá? Obrigada. Estamos com o André Marouço, que é gestor da TV Mundo Maior. Hoje ele vem nos trazer notícias sobre um filme magnífico que vai ser apresentado logo, logo. Marouço, tudo bem? Tudo bom, Silvia? Você, alegria enorme estar no seu programa. Um beijo no coração de todos os amigos que nos acompanham. Então a Federação Espírita inteira está muito feliz de ter você aqui no programa, né? Porque realmente estão todos ansiosos para saber desse filme. Então, Marouço, eu gostaria que você falasse mais a respeito. Qual é o seu papel dentro desse filme? Eu costumo dizer que o nosso papel em qualquer empreitada para Jesus é atrapalhar o menos possível, né? Sim. Trabalhar para o Cristo é algo que nos traz muita alegria e também muitas facilidades. Isso não significa que nós não encontramos ao longo do caminho barreiras que precisam ser transpostas com muita fé, com muita alegria, né? Mas esse é um projeto que inicia no ano de 2009, quando o Dr. Adão Nonato, trabalhador da Seara Espírita, psicólogo e advogado. É muito conhecido, muito né? conhecido. Na Rádio Boa Nova. Isso, exatamente. O Dr. Adão nos trouxe, nos visitou e disse que tinha uma vontade, desde de jovem, de ir aos territórios ditos sagrados, palestrar em Esperanto sobre a importância daqueles locais e aquilo que a doutrina dos Espíritos nos traz como conhecimento racional do que houver acontecido, especialmente no Novo Testamento. Certo. E a esposa dele tinha partido há pouco tempo, e ele falou assim, olha, aconteceu um caso, ele foi numa biblioteca, caiu um livro no pé dele, era um livro que tinha tudo a ver, e ele foi direto para o nosso escritório. Aí, ok, vamos trabalhar nisso, doutor. E aí fomos juntando amigos, trabalhadores da Seara, para tornar o projeto viável. Vieram as nossas amigas, a Márcia e a Wanda, da RW Turismo, né? Ah, conheço também. Que começaram conosco a desenhar o projeto. Convidamos o Dr. Severino Celestino, que é professor doutor, mestre em Ciências da Religião na Universidade Federal da Paraíba. Então passamos a trabalhar nesse filme que chega agora no dia 24 de março nos cinemas do Brasil, né? Nossa, a gente não vê a hora, viu, Marouço? Nem eu. Eu também. Não vê a hora. Então, mas Marouço, assim, a primeira ideia de fazer esse filme foi trazer a vida de Jesus pura e simplesmente ou trazer a vida de Jesus de acordo com o Espiritismo? Essa visão racional deste grande espírito, né, que divide o tempo entre antes e depois dele. Silvio, eu tive uma educação católica, graças a Deus. Estudei num colégio de freira, né?
E eu não me esqueço do meu primeiro encontro com Jesus nessa encarnação. Eu estava muito tenso em estudar, era menino de 5 anos de idade. E quando eu entrei no colégio, é um colégio católico de freira, chama Santa Lúcia Filippini, eu estava assustado, porque é a primeira vez que eu fiquei longe dos meus pais, enfim, acontece com todos nós, né, quando entramos na escola. E aí uma hábil noviça me levou, a mim e às outras crianças, a um passeio no jardim onde haviam ilustrações da vida de Nosso Senhor, né? E aquilo me acalmou. E aí eu fui para a sala de aula e as coisas estavam tranquilas, de repente vem a Madre Superiora e ela traz 2 cartazes e ela diz assim, ela mostra uma foto de Jesus que eu não conhecia por essa ocasião, embora meus pais eram católicos, mas não tinha despertado ainda, aquele foi o despertamento. E ela faz assim, aquelas crianças que foram boazinhas, amorosas, que fizerem tudo direitinho, respeitarem seus pais, fazerem suas lições de casa, essas crianças terão uma vida longa na terra e quando morrerem vão para lá, ao lado desse moço bonzinho. E aí ela vira o cartaz e aí aparece um moço vermelho de chifres com fogo no fundo. Ah, sim. Mas aquelas crianças que forem malvadas, enfim, eu já vi para onde eu ia, né? Então, esse encontro com Jesus, eu acho que é um encontro que muitas criaturas ainda passam por ele. Então vem a doutrina dos Espíritos, com todo respeito aos nossos irmãos evangélicos, aos nossos irmãos católicos, claro, mas contextualiza a coisa com o verniz do Consolador prometido. Claro. E isso é profundamente significativo para a compreensão de nós cristãos com aquilo que de fato Jesus veio nos trazer. Então, o filme ele tem essa roupagem, a roupagem de nos trazer o Jesus histórico, o do Consolador prometido, o Jesus pedagogo, psicólogo, cientista, marqueteiro, né? Porque ele trabalhou muito bem o marketing. Então, esse é o objetivo do filme, né? Esse é o objetivo. Então, a proposta, antes de vocês iniciarem, era essa. Exatamente. E aí, por onde vocês começaram? Nós começamos, a primeira viagem que nós fizemos, nós fomos ao Egito, porque em alguns momentos do filme nós tratamos dos capelinos, né, da vinda desses seres mais adiantados para o nosso planeta, seres que trouxeram tanto conhecimento para nós. E além de falarmos dos capelinos, nós mostramos ali o ambiente onde perambulou Moisés, né, que nos trouxe o primeiro grande momento de apresentação da lei divina para nós, né, a primeira revelação. Os 10 mandamentos. Exatamente. Né? E fomos a Israel e estivemos ali nos lugares onde estiveram os profetas, onde esteve o próprio Cristo. Deve ser lindo esse filme. Sim, e esse foi o primeiro momento do filme. Num segundo momento, nós retornamos, né? E aí fomos à Itália, fomos à Turquia e fomos a Israel, né? E o objetivo era captar imagens destes grandes lugares históricos, né? Porque muita gente tem vontade de conhecer, mas não vai porque a saúde não permite, ou o dólar está caro, Nossa, enfim. Então era um objetivo da gente, um dos objetivos é apresentar, né, através da racionalidade da doutrina dos Espíritos, estes espaços e a importância daquilo que aconteceu nestes espaços, né? Certo. E por último foi a fase de dramatização, onde nós preparamos a encenação de trechos do Velho e do Novo Testamento, mais especificamente do Novo Testamento, e também com passagens breves do Advento Espírita, né, da codificação espírita, com Kardec e as mesas girantes. E aí o trabalho final foi de tornar isso tudo uma peça cinematográfica de 100 minutos, que é o que chega agora aos cinemas, né? Nossa, que lindo! E vocês, então, em primeira instância, gravaram lá na Europa. Sim. Depois fizeram algumas cenas aqui no Brasil? Isso, foram essa duas... parte teatral que você está explicando. Essa parte cênica. Foram 2 vezes, 2 idas à Ásia e à Europa,
Depois nós passamos um período estudando aquilo que precisaria ser contado de acordo com as imagens que nós havíamos captado, de depoimentos para colher os subsídios desta obra. Foram 24 horas de depoimentos, né? E aí depois nós tínhamos, imagina, juntar isso tudo numa peça de 100 minutos. Então isso demandou 8 meses de montagem da peça, né? E por último, aí sim, nós fizemos as dramatizações para que elas dessem uma roupagem mais bem amarrada ao filme. Eu sei que você não vai contar o filme pra gente, a gente tá bem querendo isso, né? Mas o que mais você poderia nos dizer sobre esses aspectos de Jesus, né? Do maior espírito, o espírito mais elevado que esteve na Terra? Sem dúvida. Como você disse, o maior pedagogo, o maior médico de todos os tempos, né? Como vocês colocam isso no filme? De que maneira? Você vê, né, Silvia, a gente estuda a doutrina há tanto tempo e a gente se depara, quando nós nos colocamos a fazer um trabalho como esse, nós tomamos conhecimento daquilo que a filosofia antiga já nos traz, né? Quanto mais vejo que sei, tudo que sei é que nada sei. Nada sei. Né? Eu achava que isso é entre os aspectos gerais da vida, mas em verdade a gente sabe que isso se aplica também ao cristianismo, né? Porque a história tal qual nos foi contada e analisada hoje através dos historiadores, dos arqueólogos, dos antropólogos, dos estudiosos da língua hebraica, do aramaico, do latim, nós hoje temos melhores condições de compreender que personagem é esse, né? Então, esta roupagem que o filme traz, especialmente em cima da experiência do Dr. Severino Celestino. O Dr. Severino Celestino, como já dissemos, é professor doutor em Ciências da Religião. Certo. Ele estudou o hebraico, foi várias vezes a Israel buscar os papiros mais antigos, né? Não bebeu da tradução que foi feita aqui, justamente buscando essa aproximação destes textos com aquilo que o Pentateuco kardeciano nos traz, com aquilo que a razão do homem do século XXI nos traz. Então, esta roupagem que o filme traz, eu não tenho dúvida de duas coisas. Primeiro, muitas pessoas vão se emocionar com o filme, muitas pessoas descobrirão que é necessário estudar muito mais sobre este grande personagem para que a gente saia só daquele verniz religioso e possa ir para o verniz racional que o Cristo nos traz. Até porque, no desenrolar do filme, nós tratamos muito bem da destruição que houve arquitetada do cristianismo, né? Nós sabemos que no início do século IV, quando o cristianismo sai da clandestinidade, que Constantino permite que o cristianismo saia da clandestinidade, os cristãos acreditavam que iriam evangelizar Roma, e o que aconteceu foi que Roma romanizou o cristianismo. Né? Então, dali para diante, nós tivemos, isso é bem mostrado no filme, ambientado inclusive com as filmagens na Turquia, nós tivemos o primeiro concílio de Nicéia, onde o próprio imperador Constantino dirigiu mais de 300 bispos, e ali eles falaram: isso serve, isso não serve, ponto aqui, vírgula ali, tira isso, esse personagem evangélico precisa aparecer com esse Deus romano, e assim destruiu-se a mensagem de Cristo, né? Nossa, essa parte é muito importante, né? É uma realidade, é uma pesquisa, e a gente sente isso quando a gente estuda o Espiritismo. Tem muita coisa ali, quando os Espíritos vêm nos trazer, né, a codificação, que a gente vê que o cristianismo foi modificado em determinado momento, que não é aquilo realmente. Então, é como você diz, eles romanizaram o cristianismo de acordo com as propostas deles, né, diferentes. Com os interesses políticos.
econômicos, pessoais, o poder, a fama. Pois é. Né? Enfim, isso que a gente deturparam bastante, pois né? É. E, as próprias cruzadas depois. Né? Meu Deus do céu, o que nós fizemos, né? E fomos nós, não vamos colocar que foram eles, não. Porque nós estávamos lá, estivemos algumas vezes lá. É muito comum a gente se surpreender com, às vezes, com alguma conduta espírita ou com alguma situação do movimento espírita que nós não julgamos acertada, aquilo que nós já conhecemos, mas nós não podemos nos esquecer, porque muito provavelmente nós estamos na nossa primeira encarnação como espíritas. É verdade. Nós fomos outras tantas. Nós trazemos essa bagagem, né? Então, às vezes afloram aqueles resquícios lá do que nós fizemos. De vez em sempre, né, Silvia? Afloram. Aí arruma. A gente está aqui justamente para se educar melhor dentro das bases cristãs, né? Sim, para aprender. E a doutrina dos Espíritos nos traz isso de forma racional, né? Então é essa racionalidade que nós queremos apresentar nesta obra, né? Esse Jesus amoroso, educador, um Cristo que previu isso tudo que acontecia. Infelizmente, quando nós nos lembramos da última ceia, nós só nos lembramos que Judas traiu Jesus, né? É verdade. Mas tem tanta coisa Os maravilhosa. católicos, sim, eu fui católica também, sim, só essa parte que é lembrada. Mas tem tanta coisa maravilhosa, e uma das coisas mais maravilhosas que tem é quando Cristo diz, olha, eu vou preparar o terreno e no tempo correto meu Pai vos enviará o Consolador prometido que há de vir e se restabelecer todas as coisas, né? Que nós sabemos é a doutrina dos Espíritos. Né? É o Consolador prometido por Jesus. Pois é. Ele previa essa destruição que nós levaríamos adiante com os concílios, com as cruzadas, com a Inquisição, enfim. Porque sabia da fragilidade, né, da alma humana ainda naquela época. Nossa, os próprios discípulos, às vezes, né, não compreendiam Jesus. Imagina, em determinados momentos, porque o que ele falava era muito profundo, né? Sim. E ele sabia que realmente precisaria vir o Consolador para nos explicar todas essas maravilhas, né? Desses tais milagres, entre aspas, que não são, né? Mas ele nunca enganou ninguém, Jesus, né? Ele sempre dizia, podereis fazer o que faço e até muito mais. E ainda mais. Nós temos um livro para jovens, né, que tem esse título, porque é muito incrível, às vezes o jovem, que ele passa por momentos difíceis, né, na adolescência e tal. Então, como já estive, né, à frente de uma área que cuidava de jovens, a gente vê quantas dúvidas, quantos medos tem os jovens. E quando eles veem que Jesus disse isso e cada um pode, sim, né, fazer o que ele faz, é claro, no seu devido tempo, não é hoje nem amanhã, e talvez nem na próxima encarnação nem na outra, mas entender que Jesus, ele já chegou nesse planeta como governador planetário. Então ele se desenvolveu em outro planeta, não é verdade? E daí ele é realmente o espírito de maior envergadura que já esteve aqui, e os ensinamentos dele são tão profundos que até hoje, até dentro do Espiritismo, nós estudamos, nós damos aulas, e, no entanto, a gente está sempre aprendendo. O tempo né? inteiro. Existe uma coisinha aqui, outra ali, que a gente fala, poxa vida, olha, esse termo, tá vendo o que quer dizer, como é profundo? Muito profundo o ensinamento de Jesus. Há tanta informação nas entrelinhas, né? E nós sempre, é comum a gente ouvir dizer, especialmente os nossos irmãos e irmãs, que fazem o Evangelho no Lar. Você que está nos assistindo, se não faz, faça o Evangelho no Lar. Faça o Evangelho no Lar. Nós fazemos também essa campanha do Evangelho no Lar. É essencial isso. Toda vez que podemos, falamos do Evangelho no Lar, porque é de fundamental importância. É de fundamental importância. E as pessoas que fazem, elas sempre dizem, nossa, eu li e reli o Evangelho 3, 4 vezes, e tem um trecho do Evangelho aqui que eu achei que você tinha entendido completamente. Na 4ª vez que eu li, eu descobri isso e aquilo que eu não tinha pensado.
Porque essa é a essência da mensagem do Cristo, né? É de falar, é de fazer com que nós tenhamos condições de elevar o nosso psiquismo e enxergando as coisas do alto, né? Eu costumo fazer uma analogia, quando nós somos infantes, nós enxergamos as coisas do nível da rua. Então você vai até onde a sua visão limitada e as barreiras permitem. Enxergar Jesus de acordo com a doutrina dos Espíritos é como estar no topo de um prédio, a sua visão vai longe. Né? E isso nos dá força para irmos em outro momento do Evangelho, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse conhecimento da verdade, que não é um ato religioso, mas é um ato filosófico, psicológico, científico, educativo. É esse conhecimento que nos liberta. Né? É que esse filme, né, que você dirigiu, ele tem essa conotação científica, de pesquisa, realmente, né? Então não é só para os espíritas. Ele é um filme que serve para toda a população, inclusive tirando aí algumas dúvidas. Então, Maroço, nesse instante, nós vamos passar alguns trechos desses lugares magníficos que vocês estiveram gravando, tudo bem? Vamos lá, telespectador. A nova produção vai surpreender o Brasil com uma visão diferente sobre a vida de Jesus. O filme Nos Passos do Mestre Jesus segundo o Espiritismo, da Mundo Maior Filmes, pretende desmistificar as mensagens deixadas por ele de acordo com os ensinamentos espíritas. O principal objetivo da obra é mostrar que Jesus não quis criar nenhuma religião, apenas disseminar o amor e a paz. É difícil descobrir como que foi Jesus, mas assim, pelos relatos, pelos filmes, a gente tem uma noção. E trazer essa emoção que ele tinha, trazer esse conhecimento que ele tinha de tudo, é complicado. A gente foi buscar os atores que fizeram Paixão de Cristo, por exemplo. E aí foi onde a gente encontrou o Fábio. A produção conta com a supervisão de Severino Celestino e Adão Nonato, 2 estudiosos da Bíblia e da vida de Jesus. É essencial para nós que somos espíritas de mostrar aquilo que Jesus dizia, como o professor já disse, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conceitos novos, com a racionalidade do Kardec, com a racionalidade da fé, a fé sem ser cega. Na obra, dirigida e roteirizada por André Marouço, idealizador de outros filmes espíritas como Causa e Efeito e o Filme dos Espíritos, o público poderá ver toda a sabedoria de Jesus de maneira racional. Eu acho que o objetivo principal desse trabalho é quebrar os dogmas, mostrar que Jesus é esse espírito extraordinário que esteve entre nós e dividiu o tempo entre antes e depois dele, mostrar que alguns textos foram ou mal compreendidos, mal interpretados, ou mesmo tendenciosamente, por razões políticas, alterados. Além de imagens feitas em Israel, Palestina, Egito, Turquia e Itália, o filme conta com encenações das principais passagens de Jesus na Bíblia, como a Santa Ceia. Quando me convidaram, assim, eu quis aceitar de primeira, porque para mim a história é muito importante. A minha preparação em si, eu assisti Paixão de Cristo e eu conversei com um padre. Fui pesquisando pontos de vista diferentes, né? E aí eu acho que, como qualquer outro trabalho, foi questão de agregar todas as informações e construir. Representar uma figura tão emblemática como Pedro, a história, a trajetória, fazer parte dessa dramatização é fantástico. A cena do Sermão da Montanha, onde Jesus discursa para seus seguidores, foi filmada numa fazenda na cidade de Itu. É a Fazenda Santo Antônio, um lugar muito bonito, né? Aqui a gente tem todo o cenário necessário, algumas pedras, né? Parece mesmo da época de Jesus. Temos um céu lindo, a vegetação é bem parecida. Muita disciplina foi necessária para fazer com que a equipe de mais de 40 pessoas estivesse no set de filmagem no horário certo. E quem diria que o próprio mestre seria o atrasado do dia? É complicado, porque Jesus, obviamente, está em todas as cenas, né? Mas a gente vai tentar adiantar o que pode, mas deve estar chegando. Jesus nunca falta, né? Eu e o Jesus,
acabou de chegar, o rapaz tá tão atrasado que o assistente de direção não deixou nem eu falar com ele. Então depois Jesus é todo de você. Quando ele abaixar esse tecido, a tatuagem pode aparecer um pouco. Então, só por garantia, a gente esconde a tatuagem. Agora que os atores estão todos prontos, maquiados e com figurino, é hora de seguir para a montanha para a gravação. Vamos lá seguir os peregrinos? A gente trabalhou em toda a decupagem de fotografia de cada cena. Também trabalhei junto com a Ana Diniz, que é a diretora de arte, para as escolhas de figurino, de objetos de cena. Tudo que aparece aqui a gente trabalhou junto, né? Tudo que tem relação com a arte. E estou aproveitando, tirando umas fotos para fazer um making of também. Qual que é o maior desafio de fazer continuidade assim num filme de época? Uma são as roupas, que tem que estar igual, né? E principalmente, como são muitos atores no momento, né? É difícil saber onde eles estão para repetir os movimentos e os mesmos figurinos, né? O maior desafio, eu acho que é cuidar da parte de manutenção do set, dar água pro pessoal, ver se não tá faltando nada, se tá correndo tudo bem na gravação, se o diretor tá precisando de algo, se o assistente de direção tá precisando de algo. No terceiro dia de filmagem, o sol forte marcou presença. Foi necessário muito protetor solar e criatividade para aguentar o calor. Eu não penso que quanto mais sol, melhor. E não é bem assim, né? Às vezes o sol atrapalha, muito sol atrapalha. Acho que o grande desafio de hoje é tentar driblar esse pouco desse sol. Sol muito quente, mas muito gratificante, né? Nesse momento agora a gente vai fazer uma troca de lente para o próximo plano. E é isso aí. Tirando o sol, cara, tá sensacional. E se na Bíblia é Jesus o responsável por multiplicar os pães, neste filme, é a Edi a responsável por fazer milagres. A gente vai cortar, né? Então, assim, a gente vai pegar um take das pessoas naquele local, depois um take das pessoas nesse local, e aí a gente vai montando para formar a multidão. A execução do Nos Passos do Mestre só foi possível graças a um financiamento colaborativo realizado pelo Catarse, em que 907 apoiadores doaram quase R$120 mil. Graças a esse apoio desses mais de 900 amigos queridos, né, os nossos patrões do trabalho de agora, é que foi possível. E acho que isso é o principal, né? Nós não temos os melhores recursos, mas os recursos humanos que nós temos estão entre os melhores do planeta. Aguarde, dia 24 de março, nos cinemas. Marosso, que maravilha! Acho que esse filme está realmente espetacular, não é? E vai tirar, tenho certeza, muitas das dúvidas dos nossos queridos amigos de casa, que estão ainda começando no Espiritismo, que ainda são, digamos, simpatizantes, né? Mas nesse instante, então, nós vamos a um pequeno intervalo, mas voltamos já já com você. Este ano, a Federação Espírita do Estado de São Paulo completará 80 anos. São 80 anos desenvolvendo um trabalho exemplar de carinho, amparo e doação aos mais necessitados. Para continuarmos nosso trabalho, precisamos de sua colaboração. Seja um voluntário ou faça a sua doação e vamos juntos seguindo o caminho do bem e da caridade. Conheça o trabalho da Federação Espírita do Estado de São Paulo em nosso site e participe. Sua colaboração é muito importante. Mediunidade, Ferramenta Divina. Um livro de Humberto Fabre, Edições FEESP. O que é mediunidade? Humberto Fabre consegue penetrar no universo das dúvidas mais frequentes sobre o assunto e, de forma didática e simples, responder a todas elas. Este lançamento e mais de 150 títulos das Edições FEESP você encontrará em nossa livraria na Rua Maria Paula, número 140, ou então através do telefone 11 3115 5544, ramal 204. Creches da FEESP, em São José dos Campos. 160 crianças atendidas diariamente com refeições, atividades lúdicas, educativas e recreativas.
programa de TV da FESP Um Sentido para a Sua Vida agora tem o WhatsApp. Tire as suas dúvidas e faça comentários sobre a doutrina espírita através do telefone 11 9 9271 4646. Voltamos com André Marosso, diretor do filme Nos Passos do Mestre. Muito bem, Marosso. Agora vamos... não sei se podemos, né? Se não vamos estragar assim a surpresa do filme, mas é aquelas dúvidas que as pessoas têm tanto, de Maria, Maria Virgem, e tantas outras também, que Jesus era muito pobre, José... seu pai também era muito pobre, e Maria vivia num educandário, que hoje nós poderíamos dizer que é o Sacré-Cœur de Marie, né? Sim. Não é mesmo? Dos nossos tempos. Como você podia dar essa luz aí para os nossos amigos de casa? Nós já começamos a divulgação do filme, então já existe o trailer que os amigos acompanharam, o teaser do filme, algumas imagens do filme, já disparamos para a imprensa o release do filme. E quando nós tratamos destas questões que algumas pessoas acreditam que são grandes dogmas do cristianismo, né? Como por exemplo a virgindade de Maria, como por exemplo a ressurreição de Lázaro e do próprio Cristo, algumas pessoas se incomodam um pouco com isso, mas em absoluto nós queremos dizer que somos donos da verdade. O que nós estamos trazendo é um estudo feito com muita racionalidade, sem paixão, para que nós pudéssemos estudar isso, aquilo que pode ser melhor ajustado, né? Por exemplo, para a questão da virgindade de Maria, embora no filme nós tratamos do evento de uma forma muito mais ampla, mas o professor Dr. Severino Celestino nos traz que a palavra, na derivação da palavra virgem, desde o hebraico e seguidas as traduções até o português, estava muito mais ajustado para mulher jovem do que uma criatura que não fez, não teve uma atividade sexual, né? Então isso é apresentado no filme. Para a questão da ressurreição de Lázaro e do próprio Cristo, nós apresentamos a visão da química, da biologia, o que nos parece mais acertado? Uma visão do miraculoso ou uma visão da química e da biologia que nos diz que é impossível que um corpo ascenda como alguns querem crer? Inclusive estudamos o termo, o que significa ressurreição para o judaísmo, né? Então, estas apresentações todas feitas com muito respeito à fé de todos os nossos irmãos cristãos de outras denominações, elas têm o objetivo de apresentar a visão espírita, porque os nossos irmãos católicos já fizeram muitos filmes, graças a Deus, sobre Jesus. Os nossos irmãos evangélicos, graças a Deus, também fizeram muitos filmes sobre Jesus. Estava na hora dos espíritas também darem a sua visão deste grande personagem. Quem vai se aproximar da verdade, um dia a espiritualidade vai nos dizer, né? Certo, eu acho importante nós tentarmos esse caminho, né? De tudo aquilo que nós aprendemos e nós acreditamos, porque está de acordo com a ciência, inclusive. Isso é o mais importante, né? Pois é. Dentro da doutrina a gente sabe disso, que tudo o que foi dito nessa terceira revelação, nós acreditamos seja a terceira revelação, a primeira Moisés, a segunda Jesus, a terceira os espíritos que vieram e passaram a Kardec, né, as informações. Ela tem que ser baseada dentro da ciência. Então, se foram feitas essas pesquisas, tanto melhor, porque aí estarão mais de acordo com a própria verdade, não é? Pois é, até porque às vezes nós nos deparamos com informações de fatos contemporâneos a nós, né? O que aconteceu na Petrobras, o que aconteceu em uma outra empresa, o que aconteceu no governo dali, e a gente não tem condições de saber aquilo que está nos meandros da notícia que nos é trazida, de algo que aconteceu agora, que dirá de uma história de 2000 anos atrás. Então é preciso se debruçar num estudo filosófico, racional,
científico para que nós tenhamos melhores condições de apresentar a realidade, né? Ou pelo menos aquilo que se aproxima da realidade, né? Isso é bastante típico, né, da doutrina espírita, nós aprendemos isso, não somos os donos da verdade, mas temos obrigação de estudar cada vez mais. O Sócrates nos deixou essa lição tão linda, né? Só sei que nada sei, e quanto mais a gente estuda, parece que mais a gente precisa estudar, não é verdade? Então, André, agora eu posso fazer uma pergunta para você sobre os bastidores, como tudo isso aconteceu, como você conseguiu os atores. A gente aqui, como espírita, às vezes os atores não são espíritas, será que eles aceitaram? Eles são espíritas? Gostaria que você esclarecesse isso para os nossos amigos de casa. Sim. Os atores foram todos buscados aqui em companhias teatrais do estado de São Paulo. Nós tínhamos uma dificuldade de achar um Jesus fisicamente parecido com aquele Jesus que nós conhecemos, porque ninguém tem condições de dizer, olha, ele era loiro, ele era... Não dá, né? Enfim. Mas nós temos uma imagem dele, então nós resolvemos ir por esse caminho. Vamos apresentar uma imagem, já que nós estamos apresentando muitas novidades acerca desse personagem, vamos apresentar fisicamente o mais apropriado à crença comum. Então nós fomos, a diretora de elenco, que é a Rosângela, ela foi procurar em companhias teatrais que faziam a montagem da Paixão de Cristo. E achamos o Fábio Malosso, que faz há alguns anos, ele interpreta Jesus na Paixão de Cristo de Piracicaba. De Piracicaba. Então, deu tudo muito certo. Os outros atores, nós buscamos nos bancos de atores, enfim, e deu tudo muito certo. Filmamos em Guarulhos, em São Paulo e em Atibaia, né? Achamos uma região montanhosa, um pouco árida, muito bonita aquela região. Se assemelha àquilo que nós vimos lá. Olha, Atibaia. Então isso ajudou bastante. Que maravilha, eu não vejo a hora de ver esse filme. E assim, e os problemas dos bastidores, como é que vocês resolvem assim? Cenários, e às vezes até dos artistas. A gente sempre, todos os nossos filmes, né? Nós fizemos o filme dos Espíritos, em 2011, nós fizemos Causa e Efeito, em 2014, e agora nos Passos do Mestre. Nós temos o cuidado sempre de começar o trabalho com uma prece, né? Então, nós não perguntamos aos técnicos a religião deles, aos atores as religiões deles, mas desde o primeiro dia nós deixamos claro, olha, respeitando a coletividade, a fé ou até a ausência dela de todos, nós sempre faremos uma prece ecumênica para equilibrarmos o set de filmagem. E as coisas transcorrem com uma tranquilidade absurda, nós não temos grandes problemas, claro, muito trabalho, as dificuldades de ordem técnica e artística se apresentam sempre, mas tudo é transposto com boa vontade, com o empenho de todos, então não há o que falar. Graças a Deus dá tudo muito certo quando a gente se dedica a um trabalho dessa envergadura, com profissionalismo, com respeito e com os recursos mínimos para fazê-los, né? Então, por falar em recursos, né, cenários que vocês tiveram que produzir, como foi isso? Como vocês conseguiram? Bom, as locações, elas foram todas... algumas nós utilizamos o videografismo, né, que a gente filma na frente de um fundo verde ou azul, é o famoso chroma key, e depois numa ilha de edição um especialista em efeitos especiais cria o cenário de fundo, né? Mas isso pouco, porque geralmente nós achamos locações, daí a importância de achar em Atibaia um ambiente que parecia com aquele que nós visitamos quando estivemos especialmente em Israel, né? A biblioteca, por exemplo, nós achamos, tem um trecho do filme que é uma biblioteca, é um encontro de Allan Kardec, por essa ocasião Hippolyte Léon Denisard Rivaio, com o professor Fortier. Então essa cena foi feita dentro de uma biblioteca. Então a Universidade de Guarulhos, a FIG, melhor dizendo, a Faculdade Integrada de Guarulhos, ela nos ofertou a biblioteca dela, que é uma biblioteca antiga, de madeira, então parecia muito
de Paris. Isso, exatamente. Então isso tudo foram trabalhos que foram sendo desempenhados pela equipe de arte, pela equipe, a direção de elenco, pela direção de fotografia, para que nós trouxéssemos uma peça bem acabada para apresentá-la aos cinemas. Né? Quer dizer que então vocês vão dos tempos de Jesus, da infância de Jesus também, ou não? Já da vida dele realmente como Na verdade, a gente começa bem antes. A gente começa quando os capelinos vêm à Terra, né? Nós pegamos um trecho... Mais completo do que eu estava pensando. Pois é, o filme começa com um mergulho do universo se aproximando para a Terra, uma câmera que sai do universo, faz uma viagem sideral e entra no planeta Terra mostrando a vinda dos capelinos, e inclusive nos valemos nesse instante de um trecho de A Caminho da Luz, Emmanuel, Chico Xavier, dizendo da importância da vinda desses espíritos para o avanço do planeta Terra. E aí passamos pelos profetas, por Abraão, por Elias, por Moisés, bem completo. Por Jesus, e encerramos com a codificação. A doutrina dos Espíritos. Olha, então vocês passam por toda a história, realmente, né? São 100 minutos intensos. Nós tivemos ali uns 5.000 anos em 100 minutos. Para assistir várias vezes, né? Eu imagino. As pessoas que assistiram, e não foram poucas, porque uma das etapas importantes de um filme é nós apresentarmos os filmes para as pessoas, para que elas, isso funcionou, isso não funcionou, mexe aqui, mexe ali. Isso é importante. Todos disseram o seguinte: a primeira vez que a gente assiste é incrível e a gente sente necessidade de assistir mais 5, 6 vezes, porque tem muita informação, né? Então essa é a obra que chega agora. Que serve até para os nossos, vai servir para os nossos alunos aqui do ensino. Temos 8.000 alunos. Olha que maravilha. Para que eles assistam, né, para saber da história realmente do Espiritismo, que é muito maior do que se conta normalmente, só a chegada dos Espíritos, trazendo a Kardec, né, a codificação. Nossa, deve ser magnífico mesmo. Quer dizer, nessa parte de Kardec aparece a Mélie Boudet? Não, a gente não... A esposa do Kardec. Como tivemos que colocar 5.000 anos de história, então, na questão do Kardec, a gente tem o Sr. Fortier falando para ele das mesas girantes, nós temos ele vivenciando a primeira vez, vendo a primeira vez o fenômeno, né? E uma cena muito bonita dele paquerando, digamos assim, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que nós sabemos que essa obra tem essa missão de resgatar o Jesus com a sua essência moral, né? Com o seu Evangelho puro, com esse cabedal, com essa riqueza de informações para a nossa iluminação, né? Ele é o guia seguro, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é um guia seguro para aqueles que reencarnam e começam a aprender, aliás, desde criança, né, o Evangelho. Aqui nós usamos o Evangelho segundo o Espiritismo para a infância, para crianças de 3 a 6 anos. Dá para você contar aquelas histórias, e nós fazemos a questão de já contar a história segundo o Espiritismo, para a criança não ficar dividida, confusa, melhor dizendo, né? Porque os mais velhos já entram meio confusos, mas como assim? Eu ouvi lá diferente e tal. Então a gente nota isso, sabe, Maroço? Que quando a criança começa desde pequenininha já ter essa noção verdadeira, que nós consideramos verdadeira, né? Claro, nós espíritas, eles passam uma adolescência mais segura, eles ensinam para os pais. Nós tivemos, assim, uma alegria muito grande quando nós editamos esse livro Evangelho segundo o Espiritismo para a infância. Porque a ideia era essa, realmente, trazer para a criança pequena alguma coisa. Não só historinhas que às vezes nem eram espíritas, eles ficavam confusos. Nós trouxemos. Mas a alegria que nos deu foi que os pais, que não eram espíritas e que traziam a criança, porque eles tinham problemas com a criança, eles achavam que a criança tinha problema. Eles achavam. Aí, quando nós começamos a ensinar o Evangelho segundo o Espiritismo para a infância, nessa idade, o que aconteceu, Maroço?
os pais começaram a fazer o evangelho no lar com aquele livro infantil, porque as crianças estavam ali no meio, né, na hora do evangelho, e foi uma alegria muito grande para a gente. Agora, quando você falou do evangelho, realmente, se o Kardec se debruçou assim e ficou maravilhado com o evangelho, não podia ser de outra forma. Você vê um Jesus verdadeiro, um Jesus que foi criado por Deus não como um ser diferente, ele foi criado como nós, né? Então ele foi evoluindo, tudo isso para a criança é muito bom, porque ela sabe que ela vai poder sair daqueles medos, daqueles problemas que ela tem, que veio provavelmente de outra encarnação, ou que ela tem no meio, né, do seu próprio lar, e é muito significativo. Olha, eu acho que os pais deveriam assistir esse filme, porque aqueles que têm filhos adolescentes com problemas já, e mesmo aqueles, né, que têm crianças pequenas, que para poder explicar, e acho muito interessante, viu? E a compreensão de Jesus, nós sabemos que é a nossa tábua de salvação, né? Porque compreender o Cristo, a mensagem que Ele nos trouxe, o convite que Ele nos traz para a nossa iluminação, para a nossa paz, de forma racional especialmente, é que tem esta força da nossa própria transformação, né? Nós estudamos o encontro de Jesus com o terceiro e quarto discípulo, João e Tiago, e é profundamente significativo para nós quando em Mateus a mãe de João e Tiago pede a Jesus, né, eu queria que esses meus dois filhos, se sentem um à sua esquerda e outro à sua direita, e nesse instante Jesus não diz a eles, claro, sejam muito bem-vindos, nós teremos uma vida fácil, muito ao contrário, ele diz, vocês podem beber do meu cálice? Meu cálice é amargo. Nesse instante era o Cristo nos dizendo, olha, vocês podem beber do meu cálice? O meu cálice é amargo, ou seja, ele demandará de vocês um trabalho muito grande para a iluminação de vocês. Mas eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por meu intermédio. Então, apresentar este Cristo é o nosso grande objetivo com esse filme, né? Muito lindo, realmente. Para que todos aprendam, né, que na verdade o Cristo, quando você falando do cálice, muito emocionante, porque nós temos que aprender a perdoar. Né? É divino, né? É divino. Esse é o nosso grande trabalho. O auto-perdão, que às vezes nós não nos perdoamos também, às vezes nós temos dificuldade de mergulharmos na nossa psique e nos vermos como infantes ainda no aprendizado e carentes do perdão. E como nós desejamos nos perdoar, a nossa obrigação de perdoar os nossos irmãos de caminhada também, né? Tudo bem. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Olha só, quando nós teríamos 2 programas para falarmos desse filme, sem falarmos do filme em si, sem contarmos o filme. Mas, Maroço, nós desejamos que realmente esse filme seja visto pela maioria das pessoas, né? Principalmente aquelas que têm essa vontade de conhecer a verdade, né? De conhecer Jesus de fato, com toda a sua bondade, com todo o seu amor. E esperamos você aqui depois de o filme ser apresentado, que dia e que cinema estará? Nós não falamos isso. Esse é um convite que nós fazemos aos nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando. As pessoas perguntam em que cinema que o filme estará. Esse é um trabalho, por incrível que pareça, de vocês. Por quê? Porque os homens e negócios do cinema, eles precisam enxergar que as salas de cinema estarão cheias. E como é que se faz isso? Na medida que você entra no site do filme, nos passos do mestre, ofilme.com.br, e vê o material que ali está. Na medida que você entra na fanpage do filme, facebook.com/doc nos passos do mestre, curte a página, compartilha o material que ali está. Na medida que isso vai acontecendo, que nós vamos divulgando essa boa nova para os nossos amigos, para os nossos familiares, naturalmente os homens de negócios dos cinemas vão se interessando em ter esse filme na maior quantidade de salas. Então, por isso, estejamos juntos aí
porque, como diria Emmanuel, a doutrina dos Espíritos nos pede uma certa caridade, a caridade da sua própria divulgação. Isso mesmo. Muito obrigada, Maroto. Eu que agradeço. Muito obrigada. Então, vocês viram, como ele bem disse, está na mão de todos nós a divulgação desse maravilhoso filme. Muito obrigada mais uma vez, esteja sempre conosco. E nós vamos agora para mais um intervalo. Que és dos céus. Aquele que não nascer da água e do Espírito. A igreja criou a virgindade antes, durante e depois, como se isso fosse importante fisicamente. Esta mulher. E se o teu olho te escandalizar? Tu me amas, Pedro? Judas não traiu Jesus. Que é visto na ressurreição, é o corpo espiritual. Morreu fisicamente, mas se imortalizou espiritualmente. Que seja o primeiro que atire pedra contra ela. Enfrente os humilhados de espírito. Não desistam os puros de coração. A história do Apocalipse é uma obra psicografada. Este ano, a Federação Espírita do Estado de São Paulo completará 80 anos. São 80 anos desenvolvendo um trabalho exemplar de carinho, amparo e doação aos mais necessitados. Para continuarmos nosso trabalho, precisamos de sua colaboração. Seja um voluntário ou faça a sua doação e vamos juntos seguindo o caminho do bem e da caridade. Conheça o trabalho da Federação Espírita do Estado de São Paulo em nosso site e participe. Sua colaboração é muito importante. O programa de TV da FESP Um Sentido para a Sua Vida agora tem o WhatsApp. Tire as suas dúvidas e faça comentários sobre a doutrina espírita através do telefone 11 9 9271 4646. E assim como podem ver, está encerrada essa pintura mediúnica lindíssima. Cláudia, que coisa mais linda, harmônica. O que você tem a nos dizer a respeito do trabalho de hoje? A mensagem que eles trazem nesse quadro é que o vaso representa a terra, oportunidade de reencarnação. E as flores representam o evangelho implantado na terra a todos os povos, que está representado nessas nuvens em volta. Que se a pessoa prestar atenção, forma fisionomias. A Cláudia tem uma característica, ela pinta com os dedos e às vezes em algumas pétalas, né?
nós conseguimos ver nesse está no, pessoas, no vaso, né? E no entidades, fundo. aliás, né? Passagens bíblicas e evangélicas. Muito bom, né? Tivemos hoje aqui uma aula, embora não tenhamos visto o filme, nós não vemos a hora de... Porque acho que não existe nenhum filme que fale de Jesus desde o início da Terra, né? Da vinda dos capelinos. Isso. Acho que vai ser muito bom, chegando até a codificação, né? Então, retratou, você acha, toda essa passagem também do Mestre Jesus, isso, né? A entrevista. Tá bom, Cláudia. Muito obrigada. Nada, viu? Nós Venha sempre que a oportunidade de podermos divulgar a doutrina através da arte, né? Muito bom, muito bom. Obrigada. Vamos encerrar então nesse instante o programa Um Sentido para a Sua Vida, contando com a sua audiência para a próxima semana, sexta-feira, neste mesmo canal, das 12 às 13 horas. Até lá!